respeitável público, senhoras e senhores, esta é a nossa nova edição do nosso programa Divina com Mídia. E nessa noite eu quero receber alguém que tem me ensinado muito pela resiliência, pela fé, pela transformação da sua relação com Deus. Você vai ouvir a história de uma menina, corpo de menina, mas com a alma de mulher, mulher grande, mulher gigante. Receba com muito carinho, com muito aplauso, Vitória Carvalho. E é por isso que a gente está aqui nessa noite com a Vitória. Vamos começar, Vitória. Como é que foi da sua adolescência até a sua juventude, um pouquinho antes da descoberta de sua grande luta? Prazer, gente. Eu sou a Vitória, tenho 22 anos. E, normalmente, antes disso tudo acontecer, eu era uma pessoa muito ocupada. Então, eu gostava de trabalhar, eu gostava de estudar, eu gostava de ter um monte de hobby, eu gostava de sair de casa às 6 horas da manhã e voltar para casa às 11 horas da noite, um batidão doido. E aí eu não tinha tempo para fazer muita coisa, não. Mas eu gostava dessa vida corrida. Eu gostava muito. Mas, basicamente, foi uma infância normal, uma juventude normal. E a descoberta, como foi? E o que foi que você descobriu? Foi, sim, uma infância normal, juventude normal. Vim de família cristã, então eu cresci aprendendo. Eu sempre fui cristã, né? Mas, quando eu fiz 21 anos em fevereiro. E aí, no mesmo mês, eu descobri que eu estava com câncer. E eu estava com um câncer de ovário que já estava um pouquinho avançado. Câncer de ovário e bastante avançado já. Como é que foi o seu primeiro contato com os médicos que te deram esse diagnóstico? Eu fui fazer um exame de rotina, fui fazer um ultrassom de rotina. E aí o médico estava lá fazendo o exame, aí ele parou assim, olhou para mim e falou: olha, tem alguma coisa aqui, eu não sei o que é. Eu falei: oh, meu Deus, você não sabe o que é, imagina eu. Ele: não, eu não sei o que é, vou te mandar para outro médico. Aí me mandou para outro médico. Aí o médico olhou assim, falou: olha, eu também não sei o que é, não. A gente vai ter que fazer uma cirurgia. Eu falei: uai, como assim cirurgia? Você não sabe o que é? Aí ele: não, mas isso aqui só a cirurgia que vai tirar. Ele está saindo do seu ovário e está chegando até o final da sua costela. E aí a gente vai ter que abrir para tirar. Mas ninguém me falou o que era. Esse foi o meu primeiro contato, foi assim, ninguém sabia o que era, ninguém me explicou o que era. Eu já estava ficando desesperada, minha família ficando desesperada. Mas esse foi o primeiro contato, foi bem tenso. Eu conheço Vitória há algum tempo, e eu vou falar algo, né? Eu sempre quis e ainda quero a Vitória como minha nora. Eu prometi que não ia falar isso, gente. Prometi, mas eu não cumpri. O pai dela fez... É brincadeira, de verdade. Eu amo essa família, amo muito, né? A Norma, a Antônia, a Alexandre e Vitória. É gente do coração. Agora você imagina uma menina de 21 anos, com essa descoberta, com esse histórico, né? E logo com essa situação. Você me contou, Vitória, eu não sei se você quer contar, se não quiser, fica à vontade. De uma médica que teve um trato assim fantástico, um tato maravilhoso para lidar com essa situação. Eu passei por uma médica que era muito humana, brincadeira, ela me dava patada. Gente, vocês verem a situação, eu estava no auge do desespero, eu estava tomando patada de médico. Deu patada na minha mãe, era muito grossa, não gostava muito de conversar, não explicava as coisas direito e todo mundo naquele desespero. E aí foi durante a quimioterapia, então foi um período horrível, horrível. Eu tive todos os efeitos colaterais da quimioterapia, meu cabelo caiu, sentia dor no osso, em todos os ossos do meu corpo, sentia dor o dia inteiro, a noite inteira, não conseguia dormir. Foi a pior época, foi a época da quimioterapia, que a quimioterapia é um tratamento muito desumano, sabe? Eu falo para todo mundo que eu acho que quimioterapia é um tratamento muito desumano. E aí ela ajudou bastante. A ajuda dela.
Eu queria que você citasse isso, para que, se tem algum médico aqui, alguém com formação ou em formação, para que entendesse que ser humano é um dever de todos nós. E como abordar essa situação, não é? Pode atrapalhar ou pode ajudar muito. No caso, ela atrapalhou um pouco. Ah, não, o médico muda tudo. Porque eu tenho um médico agora, que é o meu médico que me acompanha, que é o doutor André. Ele é cristão também, mas ele, assim, a primeira vez que ele me viu, ele me abraçou. E ele me abraçou, e eu chorei. Eu lembro que eu chorei muito no ombro dele, e ele só me abraçou. E eu fiquei lá abraçada nele. Então, assim, fez uma diferença gritante. Mas a irmã lá foi terrível. Foi traumático. Vitória, conta pra gente o que é lidar com a dor. Você falou que era dor nos ossos, e você falou que tinha momentos na sua caminhada em que você tinha reações terríveis diante das dores que você passou. É porque, igual eu falei, a quimioterapia foi a pior. Só que aí eu fiz uma cirurgia em março, e aí eles não conseguiram tirar o tumor, porque eles falaram que já estava muito entranhado em mim. Então, eu fui fazer quimioterapia. E a quimioterapia ela era muito pesada. Eu acho que a quimioterapia é vermelha que chama, né, mãe? É vermelha. E eu sentia dor o dia inteiro. Todos os meus ossos do corpo doíam. E o tumor, ele era tão grande que ele estava esmagando meus órgãos por dentro. Então, tinha vezes que ele mexia e aí ele esmagava por dentro e eu sentia uma dor. E eu ia no médico, eu ia para o hospital, eu vivia no hospital tomando morfina e o médico não sabia o que fazer, porque não tinha o que fazer. E aí eu ficava sentindo dor o dia inteiro. A única coisa o único momento assim que eu não sentia dor era quando eu estava ajoelhada na minha cama, ou eu estava orando, ou eu estava chorando, mas eu tinha que estar ajoelhada na minha cama, orando e chorando. Aí eu passava. Conta pra gente o seguinte, como que era a sua vida, a sua relação, a sua experiência com Deus antes e como ela se tornou depois da descoberta? Eu não tinha relação com Deus antes. Eu acreditava em Deus. Mesmo sendo cristã, tendo Sim. sido criada num lar evangélico, não havia desenvolvido essa relação íntima com Deus? Não, que é diferente, né? A gente pode ter sido criado no lar cristão, mas a gente precisa ter um momento de intimidade com Deus que muda tudo. Então, assim, eu era cristã, acreditava em Deus, mas eu não fazia ideia de quem era. Foi quando eu comecei a ficar doente e a minha tia veio para cá. Uma tia foi muito importante para mim, tia Deise. E a minha tia, eu gosto de falar que ela é do reteté de Jeová. Então, ela ia lá para o meu quarto e, às vezes, eu estava morrendo de dor. E aí, ela pegava o óleo ungido, passava assim na minha testa e começava a orar. E orava e gritava no meu quarto. E aí, no início, eu ficava assim, meu Deus. Ela veio aqui para o meu quarto gritar, ela podia orar baixinho, ela está gritando. Mas aí, com o tempo, você começa a perceber que tem uma coisa diferente. E eu comecei a falar assim, tia, como é que faz isso? Tia, como é que ora assim? Como é que ora para tal coisa? Como é que faz isso? E ela foi me ensinando. Ela ficou meses comigo, meses. E aí eu tive que aprender a orar. Porque primeiro você tem que aprender a orar. Você teve que aprender a orar. Mas você também me contou que você teve uma experiência diferente com Deus nesse período. Não foi? Porque quando eu aprendi a orar certo de joelho, fechar a porta do quarto e ajoelhar na cama, eu comecei a ter umas experiências assim maravilhosas de que eu falo assim, de eu estar orando uma coisa e uma pessoa de São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro, mandar uma mensagem para minha tia encaminhar a mensagem para mim, a mensagem é exatamente o que eu estava orando ali, fazia 10 minutos, ou então assim, imediato, era assim, coisa de doido. E teve uma vez que nesse dia eu acho que eu estava na 4ª quimioterapia. E eu não estava aguentando. E parece que a gente sabe quando o nosso corpo tá padecendo, né? E eu ajoelhei no quarto antes de ir para a 5ª quimioterapia. E eu orei, falei assim, Deus, eu não consigo tomar outra quimioterapia. Eu estava muito fraca. Eu falei assim, Senhor, se eu tomar outra quimioterapia, eu tenho certeza que eu vou morrer. Eu tenho certeza absoluta, Senhor. O Senhor sabe. E eu estou orando que, Senhor, eu estou indo tomar outra quimioterapia. E eu estou sentindo que eu vou morrer. E aí eu fui. Nesse dia,
a médica virou e falou assim, não, Vitória, a gente cancelou sua quimioterapia, você não vai tomar quimioterapia mais não. Eu falei, nossa, graças a Deus. Por quê? Ela, porque seu tumor aumentou. A quimioterapia aumentou o tumor. Eu falei, Jesus Cristo. Aí eu falei, Senhor, eu orei errado, não é possível, o que está acontecendo? Mas eu tive muitas respostas de oração. Eventualmente, né, aconteceram outras coisas. Você me contou também de uma experiência que você estava no auge de uma dor. E você se ajoelhou e orou e teve uma experiência. Eu queria que você compartilhasse essa experiência. Foi um dia que eu estava sentindo muita dor e eu não estava conseguindo ficar nem em pé, nem sentada, nem deitada. Porque eu estava muita dor. E aí eu ajoelhei no quarto e eu falei assim, Senhor, eu só queria 5 minutos. Eu preciso só de 5 minutos para eu respirar, porque eu não estou conseguindo respirar, não estou aguentando, estou sentindo dor, tomando água, respirando. Aí eu encostei a cabeça na cama e falei assim, só 5 minutos, Senhor, se o Senhor puder me dar 5 minutos só para eu respirar. Coisa de doido. Eu senti em volta de mim uma redoma abaixando, assim, em volta de mim. Quando abaixou, assim, foi como se o mundo inteiro só fizesse silêncio. Silenciasse tudo. Silenciou. E eu não senti nada. E eu senti uma paz tão absoluta, que eu falei assim, Senhor, é a paz que excede todo entendimento, porque eu não consigo explicar em palavras que tipo de paz foi aquela, porque foi uma coisa sobrenatural. Eu encostei e eu falei assim, meu Deus. E uma calma. E eu até encostei assim na cama, eu fiquei. Mas, assim, essa foi uma das melhores respostas de oração que eu tive. Tem alguns temas que são muito difíceis para a gente lidar. Primeiro, a questão da dor. Segundo, a questão da brutalidade da doença. E o terceiro tema, que é delicado para a gente lidar, é a questão da morte. Não é? E você sentiu de perto várias vezes essa situação. Não é? Como é que você lida com isso tudo hoje, da perspectiva da sua experiência nova com Deus? Quando eu percebi que eu ia morrer, foi no dia que cancelaram minha quimioterapia, que não estava dando certo. Aí, nesse dia, eu respirei e falei assim, eu acho que eu vou morrer. Foi a primeira vez que eu entendi que eu ia morrer. E aí, no início, é um pouco desesperador. Porque, eu falei assim, meu Deus, eu vou morrer? E agora, o que eu faço? Não tenho o que fazer, eu vou morrer. E aí eu orava muito, eu entrava em desespero, eu falava, nossa, Senhor, eu nunca fiz nada, tem gente matando, tem gente roubando, gente maltratando, eu nunca fiz nada, e o Senhor veio deixar isso acontecer comigo, agora eu vou morrer com 21 anos, e eu orava, eu ficava muito chateada, mas aí com o tempo, à medida que eu ia aumentando as minhas orações, eu comecei a ficar muito calma, e aí eu ficava calma, eu ficava assim, Senhor, se for da tua vontade, se está na hora de eu ir, então eu vou, não tem problema. Já tinham me falado, uma vez uma moça falou para mim, olha, você não vai morrer. Mas aí naquele desespero toda a situação, sabe, você vai ficando calmo. Parece que Deus entra e fala assim, olha, calma, está sob controle. Porque a gente tem essa mania de achar que Deus não está no controle das coisas, a gente acha que Deus não tem o controle da situação, e Deus esqueceu, e Deus não está olhando, mas Deus tem o controle das coisas. E se a gente ora e fala, Senhor, não estou sentindo firmeza, Ele vem e fala, não, calma, está sob controle, está tudo bem. Quem é a Vitória hoje? Pergunta difícil. Boa, né? Eu estava lendo aqui, cola. Eu sou uma pessoa completamente diferente. Se você pudesse deixar uma mensagem para todas as pessoas que estão passando por lutas, enfermidades, situações difíceis, qual seria a sua mensagem? Acho que 2 coisas principais. A primeira vai parecer um pouquinho clichê, mas assim, calma. Eu sei que é difícil, assim, uma coisa surreal falar para uma pessoa que está desesperada, uma pessoa que está passando por uma situação muito difícil, mas calma, respira. E a segunda, fecha a porta do quarto. Ajoelhe e ora. Mas eu não escuto nada. Feche a porta do quarto, ajoelhe e ora. Faça isso. Eu juro que muda. A oração sozinho. Feche a porta do quarto, ajoelhe, reclama, chora, fica com raiva, grita, faz o que você tiver que fazer, mas entra em oração primeiro. É assim, muda muita coisa.
E você sai do desespero para a paz absoluta. Você sai de angústia para calma. Você fica calmo. É porque Jesus traz uma calma. Que você perguntou, quem sou eu agora? Que sem Jesus eu não sou nada. Então, assim, Jesus, gente, as pessoas não entendem. Jesus muda completamente tudo. Porque às vezes a gente não entende que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E já está escrito na Bíblia que Jesus é a vida. Por que a gente está tão nervoso? Às vezes a gente se desespera com as situações da nossa vida, com razão, a gente entra em desespero. Mas feche a porta do seu quarto, faz esse teste, se fecha em algum lugar, ajoelha e ora um pouquinho. Eu juro que muda tudo. Muda completamente. Vitória, obrigado. Obrigado pela sua coragem, obrigado pelo seu carinho por nós, por mim, e obrigado por essa mensagem tão linda. Gente, Vitória é um milagre de Deus. Você não tem ideia do quanto essa menina é um milagre de Deus. Eu quero que você aplaude o Senhor Jesus pela vida de Vitória Carvalho, que trouxe para nós essa mensagem tão maravilhosa. Obrigado.